Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Abram comigo em Gênesis, está aqui no slide. Gênesis, capítulo 4, versículo do 1 ao 7. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 4, versículos do 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor: Coabitou o homem com Eva, a sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois ele deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto de uma terra a oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e também de sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira a Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu-lhe o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Assim diz a palavra do Senhor. Bom dia, irmãos. Paz de Cristo a todos. Na aula bíblica com Tiago, nós vimos o lado bom do relacionamento, onde um amigo verdadeiro dá a sua vida por outra pessoa, né? Onde intercede, onde protege e onde ajuda. No texto que Guilherme leu agora, nós estamos vendo o lado negativo entre irmãos ou entre amigos. Quando há competição, a disputa, quem é melhor. Na continuidade do texto que foi lido, a Bíblia diz, versículo 8, disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não o ferisse de morte.
quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Meus irmãos, que contexto, né? Nessa história de Abel e Caim. O que aconteceu com a relação desses dois irmãos? Saíram da mesma mãe, gerados pelo mesmo pai, morando na mesma casa, se tornaram inimigos. O que aconteceu? Por que Caim matou Abel? O porquê? Esse porquê é o motivo do porquê fazemos certas coisas em nossos relacionamentos, especialmente quando estamos com o espírito de competir para ver quem é melhor. E assim nós podemos cair nesse mesmo erro. Por que será que houve esse sentimento em Caim? Muitos creem que o sentimento que estava em Caim era inveja. Inveja. E por que inveja? Porque Deus recebeu a oferta de Abel, se alegrou. Mas a de Caim, Deus reprovou. Então, Caim, sabendo disso, voltou para casa, desanimado e triste, e ao invés dele melhorar sua oferta, ele atacou seu irmão. Entendeu? Resolveu um problema que tinha da maneira errada. Ao invés dele melhorar e na próxima vez dar uma oferta melhor a Deus, ele foi destruir o seu rival para não ter com quem competir nas próximas ofertas. Foi assim que ele fez. É assim que age o sentimento de inveja. Será que Abel tocou trombeta quando deu a sua oferta a Deus? Acredito que não, não é? Hebreus capítulo 11 diz que Abel fez isso por fé. Ele fez por fé. E mesmo depois de morto ainda fala. Então ele fez a sua oferta de coração generoso entre ele e Deus. E Caim viu e não gostou. Não gostou porque Deus não aceita qualquer oferta. Não é? Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que Deus ama a quem dá com alegria. Veja, Deus ama quem dá com alegria. Ele já nos ama, não é? Com seu amor incondicional, mas ele se alegra, ele fica contente quando você oferta por amor. Imagina, né? Os sorrisos de Deus hoje com sua oferta na igreja. Ou, né? A decepção dele, se minha oferta não for com amor. Não é verdade? Ele está vendo tudo. Então, o contexto dessa história é que Caim não aceitou ser inferiorizado espiritualmente com Abel. Entendeu? Abel fez melhor.
E Caim não. Então ele não aceitou isso. E ele partiu para cima de seu irmão. Não é verdade? De maneira traiçoeira. Com que arma Caim usou? Pela época histórica, podia ser um facão, ou, como a maioria acham, foi pedra. Uma grande pedra. Traiçoeiramente, provavelmente, ele matou seu irmão, Abel. Provavelmente. Que lição podemos tirar para nós hoje em dia, né? O que nos leva a sermos pessoas competitivas. Entende? Competitivas. Lembre-se que esse sentimento de competitividade pode ter uma raiz. E essa raiz pode ser inveja, orgulho, ambição da nossa parte. Temos que identificar por que somos competitivos. Por que o irmão consegue um carro zero e eu fico remoendo por dentro? Tem que ter a raiz disso. Porque o irmão é elogiado na igreja e eu não gosto. Tem que ter a raiz disso. E a raiz pode ser a inveja. Quem mora em Peixinhos, os que são mais antigos, né? Eu moro mais de 50 anos. Aí Claudinei, Sérgio, Dona Lúcia e outros irmãos que moram em Peixinhos. Não sei se eles lembram que tinha no muro do matadouro uma frase: a inveja é o inferno da alma. Não sei se vocês lembram. Não, né? Eu lembro, viu, Ney? Silvânia lembra? Lembra, né, Silvânia? Janeide, lembra? Ok, Janeide. A inveja diz lá, era uma frase, sabe? Apagaram. Onde construíram aqueles prédios? A inveja é o inferno da alma. Deve ser um tormento, né? Você sentir inveja de uma pessoa. E sabe, na realidade, nós não temos motivos para sentir inveja. Até diz, né? Uma inveja boa, né? Eu tenho inveja boa de fulano. Pode ser, digamos, saudável. Mas existe a inveja no seu teor, que geralmente é negativa, destruidora, né? Então, vimos isso nessa história de dois irmãos, onde Caim matou Abel. Será que em nossa relação de família, na nossa relação de igreja, na nossa relação aí fora, nós temos culpa num cartório? Será que nós fazemos como José fez com seus irmãos? Lembra, né? Que ele foi vendido para o Egito. Mas ele plantou rivalidade e ódio. Ele contava ao pai os erros dos irmãos. Ele era o filho preferido do pai, de Jacó, mas ele ia sempre fofocar, sabe? Contando negativamente ao pai o que os seus irmãos faziam. Rubem, Simeão, Judá. E acabou o que aconteceu com ele, né, José? Então, foi um grande homem de Deus, foi usado por Deus para salvar o seu povo, tá certo? Mas ele fez muita besteira como adolescente. Será que nós somos adolescentes em nosso comportamento, semeando inveja nas pessoas? E como eu posso fazer isso? Só contando as minhas vantagens. Entendeu? Só contando as minhas glórias. Só que eu sou pobre pecador.
tanto quanto ou pior do que os outros. Então eu não tenho glória para contar. Eu só tenho misericórdia para pedir. Me aceita, Senhor. Tudo que fizermos, tudo que você faz, tudo que eu faço, é pura gratidão a Deus. Não é porque somos bons. Não é porque nós merecemos. Será que somos invejosos? Será que invejamos as pessoas? Será que eu tenho provocado isso nos meus relacionamentos de amigos, de irmãos, parentes, aí fora? Então, se eu não suporto ver o meu irmão sendo elogiado, é porque tem um problema. Entende? Tem um problema. Ele está sendo elogiado porque ele fez o certo e nos edificou. Então eu devo ver onde eu estou errado e melhorar e seguir aquele exemplo. E não, eliminar. Porque nós podemos matar o irmão espiritualmente, emocionalmente. Sabia? Sem pedra, sem arma, sem faca, sem revólver, nós podemos eliminar o irmão. Deus se agradou de Abel, porque ele deu a sua oferta o melhor que tinha. Deus não se agradou da oferta de Caim. E ele, se fosse um servo fiel, ele ia dizer: Senhor, eu vou melhorar. Na próxima vez, eu vou dar as primícias. Mas não. Ele corrigiu-se como? Destruindo o rival. Destruindo Abel. Então, muitas vezes, irmãos, procure identificar onde está os seus motivos para competir com outra pessoa. Tente identificar. Você não tem motivos para competir. Não tem motivos. Porque nós somos todos iguais. Nós estamos no mesmo barco. Mesmo barco. Só um está acima. Jesus. Só Ele. Mais ninguém. Nem você, nem os seus irmãos. Nós precisamos estar bem em nossa relação com nossos irmãos. O problema é quando nós não aceitamos que as bênçãos foram destinadas ao nosso irmão e não a nós. Então a gente fica revoltado, chateado e até, podemos querer se vingar. Se vingar. Se vingamos das pessoas, se vingamos de Deus, E isso faz com que tenhamos o mesmo comportamento que Caim teve. Comportamento destrutivo, Porque nós podemos melhorar. Então, quando o irmão faz algo que você não sabe fazer, admire, elogie, Admiro você, quero ser como você. Está entendendo? Seu exemplo me motiva e não resmungar por dentro e querer destruir aquela pessoa. Então, é muito triste quando a gente vive de maneira competitiva. Eu tenho que ser o melhor. Eu tenho que fazer o melhor. Eu tenho que ser visto como o melhor. Você não vai conseguir nada. Nada em sua vida.
Nada. E lembre-se que Deus sabe do seu valor. Lembre-se, a maior prova do valor que você tem é o que Deus fez com seu filho por você. Está entendendo? Não tem outra prova do que Deus fez por você. E você é qualquer um aqui. Todos aqui foram amados de tal maneira que Deus deu o seu único filho para salvar. Todos aqui. Então, nós precisamos lembrar que nós temos muito valor, não é? E o aniversariante do dia, nós temos Madison, né? Aniversaria hoje. Ele está onde? Ok. Temos Madison, né? E temos Joel, que está em Bonito, né? Visitando o sogro. E eu preparei essa música, eu pedi para Joel cantar, não é? Porque eu não sei cantar. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante e exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Não precisamos provar que somos melhores. Não precisamos sentir inveja. Nós temos valor. E Deus nos deu. Amém?